qual é a mensagem que eu quero passar. Que não é só estar na rede social, é você manifestar, é você comunicar a sua verdade, quem você é, a mensagem que você quer passar e pra quem. Flintcast, o ponto de encontro da Creator Economy. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas aqui ao nosso Flintcast, terceira temporada. E no dia de hoje eu tô com uma pessoa que eu admiro muito e que está participando aqui do nosso Flintcast, que é a Duda Cavalcante, que é uma parceira incrível da Natura. Já vou apresentar melhor ela para vocês, mas Duda, seja muito bem-vinda aqui. Muito obrigada, estou bem feliz de estar aqui. Eu estou muito feliz porque tem tanto assunto para a gente falar junto, mas antes, olha só quem está aqui com a gente, gente. Hoje, a Duda Cavalcante, depois de quase 4 anos em Nova York, quero muito saber dessa história, como gerente geral da Natura US, ela voltou ao Brasil para liderar, primeiro, o time de novos negócios e inovação, aberta no Grupo Natura, e há um ano, mais ou menos um ano, né? Tem um ano certinho. Você se tornou diretora de venda direta no Brasil, né, Duda? Isso. E tem aí um desafio gigante de já trabalhar num lugar onde comunidade, grupos, as consultoras que são incríveis, né, fazem parte da cultura brasileira, elas estão diretamente ligadas ali no seu dia a dia mesmo. Você está vendo de perto esse relacionamento com elas. Como é isso, Duda? Porque é muito legal essa convivência, né? Muito legal. Então, a gente está falando de comunidade. É nossa pequena comunidade de 1.600.000 consultoras, né, no Brasil. Muita gente, todas conectadas a esse modelo, né? A consultoria de beleza Natura e Avon. A maioria desse grupo são mulheres, né? E para mim é uma honra, assim, um grande privilégio estar nesse momento da minha carreira representando e cuidando das nossas consultoras. Então, eu me apaixono, eu sou apaixonada por esse modelo e sou especialmente apaixonada pelo que esse modelo gera de impacto social nesse grupo de pessoas. Então, adoro, estou bem feliz, muito feliz de estar com essa missão agora nessa fase. Eu vou perguntar daqui a pouco sobre suas redes sociais, que você usa super, né, sim, Duda? Sim. E a gente se conecta contigo, vê o dia a dia, assim, entrevista umas pessoas interessantíssimas. Mas antes eu queria saber do seu período nos Estados Unidos, né? Porque eu também tive a oportunidade de trabalhar muito com pessoas de fora do Brasil e fora do Brasil. Sim. E vejo que às vezes quando a gente sai, que a gente se apaixona mais pelo Brasil. Aconteceu isso contigo também? Olha, eu acho que aconteceu algumas fases, assim, né? Nesse período de 4 anos. Eu já estava na Natura, né? Eu estou na Natura há 15 anos. Eu estava, inclusive, na área de vendas antes. Eu estava cuidando do interior de Pernambuco. E a gente estava numa estratégia de expandir a atuação da marca Natura nos Estados Unidos e fui convidada para assumir esse desafio. Uma operação pequena, né? Então, saí, né, do core business, assim, né, no Brasil e fui assumir o que eu chamo de um startup da Natura nos Estados Unidos, que também foi uma fase incrível. Então, eu cheguei lá em 2019. E eu acho que temos alguns desafios quando você faz essa mudança, né? Primeiro, a mudança de país, de fato, né? Então, eu fui, eu e meu cachorro sozinhos, né? Chegamos lá em Nova York em julho de 2019, então perceba o timing, 6 meses antes da pandemia também, né? Então, eu cheguei de Malicuia, então um time diferente, uma cultura diferente, uma implementação de uma estratégia diferente, então um monte de coisa nova de negócio. E 6 meses depois, a gente teve a pandemia, que impactou muito fortemente em Nova York. E eu também estava lá, fiquei toda a pandemia lá, liderando o negócio a partir de lá, o time também ficou. O momento em que o negócio cresce muito nessa fase da pandemia, enfim, a gente tinha um negócio online que avançou muito. E o time, né? E a gente precisando, enfim, tomar decisões de negócio, cuidar das pessoas de muitas formas. Eu acho que essa fase da pandemia eu vivenciei também. Eu acho que eu aprendi muito com como a cidade de Nova York lida com cenários difíceis, né? Eu acho que é uma cidade que ela já passou por poucas e boas, né? E sempre se reergueu, né? Eu acho que é uma cidade, pessoas muito resilientes, assim. Então, eles tinham essa coisa, principalmente quando começou a voltar, que vinha aquela coisa de será que Nova York vai voltar a ser o que era? Aquele cenário meio de quase um fim de mundo, né? Nessa época que estava lá. Terra devastada. Devastada. Né? E eles pegavam e faziam, não, a gente vai se reerguer. E, de fato, é impressionante o que acontece nessa cidade. Mas foi uma decisão, assim, da comunidade. Assim, foi uma decisão das pessoas, dos empresários, deles, assim,
fazer. Então, acho que tem alguns aprendizados importantes, assim. Mas foi um período muito bom, de muito crescimento, mas também duro, né? As fronteiras fechadas, eu não podia voltar para o Brasil para ver minha família, eu tinha que quarentenar em alguns países próximos para poder voltar. Então, eu acho que tem uma fase de aprendizado de você morar tanto tempo fora, ainda mais num período tão duro. Eu brinco que sabe quando você está correndo na esteira e você está no máximo do seu batimento, assim? Então, imagina que quando você mora fora e tem todos esses desafios combinados, eu sentia que eu estava no máximo no meu batimento o tempo inteiro, né? Em todas as frentes da minha vida, né? No trabalho, na cultura, na liderança, nos relacionamentos, etc. E aí, voltar para o Brasil foi voltar para o meu batimento normal, sabe? E é bom, às vezes, a gente tá num lugar que, sabe? Então, a gente já tem um elemento de proximidade, de cultura, de língua, né? De contato, que tá me fazendo muito bem. Então, eu amei, mas voltei, né? Voltei para cá e acho que tá sendo também bem importante, bem bom eu voltar com esses aprendizados todos pro Brasil, assim, tá sendo muito legal. Tem uma coisa que eu gosto de lembrar, que acho que foi Vinícius que falou, ou ele ou Tom, não lembro qual dos dois, que o Brasil é ruim, mas é ótimo, né? Isso mesmo, né? é Tem isso um pouco mesmo. não foi bem ruim a palavra que ele usou, mas tudo bem. Tem uma familiaridade, né? Assim, Né? a gente, enfim, é bom estar no lugar familiar, é bom estar com a nossa rede de apoio direto, é bom estar próximo, assim, então tá sendo bem bom. E fala muito de cultura também, né? Acho que Sim. um pouco do que a Natura traz pra gente há muito tempo. Eu conheço Natura desde que o mundo é mundo, né? Sim. Desde que eu nasci, desde que eu vivi, construí como humano, né? Como uma pessoa. E a Natura tá presente na nossa vida, principalmente as consultoras, né? É um lugar onde elas... Primeiro, mulheres, né? Que é um lugar, um país muito machista ainda. E ter mulheres representando ali a renda da casa, né? Isso. Cuidando da casa, cuidando daquilo tudo, mexe num emocional muito grande, né, Sim. Duda? Assim, como é para você lidar com isso no dia a dia? Porque fora do Brasil, talvez o público seja diferente. Não Isso. seja o mesmo daqui. Até a Sim. maneira de venda, imagino que seja um outro estilo de venda, que não é o Isso. mesmo da gente. Então, a característica da própria marca, ela modifica um pouquinho, né? A maneira... Sim. Provavelmente fora do Brasil, a marca Natura eu conheço, fora do Brasil, ela tem o seu charme, tem tudo, principalmente que é brasileira, e pela qualidade dos produtos, que é incrível, né? Que é uma qualidade muito boa. Mas no Brasil tem esse charminho, né? Tem essa coisa dessa galera que move o negócio de vocês, e sem elas não acontece nada, né, Duda? Sim, eu acho que a marca Natura é uma marca de impacto, né? Então, o que eu tô querendo dizer é que é uma marca e um negócio que, através de seu modelo, gera impacto social e ambiental, né? Nos Estados Unidos, exatamente porque não tem a consultoria de beleza lá, né? A gente trabalhava exatamente em outros canais de venda. A gente contava muito do impacto ambiental, a gente contava muito do nosso trabalho na Amazônia, com as comunidades, a gente se conectava muito contando essa história das mulheres nas comunidades, liderando, né, a coleta dos nossos bioativos. Enfim, tem histórias incríveis e muito maravilhosas, e também da sustentabilidade. É uma marca de muita referência, assim, muito admirada fora por conta de todo esse pacote 360 desse ciclo regenerativo. E o impacto social, de alguma forma, era atrelado, sim, às consultoras, mas era mais distante, e a gente atrelava muito mais ao impacto nessas famílias que a gente trabalha, né? Mais de 4.000 famílias nas regiões de coleta de bioativo. No Brasil, a gente tem um patamar de impacto ainda maior, exatamente pelo modelo de venda direta, né? Quando a gente fala de 1.600.000 consultoras, a gente mensura o impacto que esse modelo gera na vida delas e nelas, né? Então, a gente, há alguns anos, eu acho que desde 2019, a gente mede o IDH da consultora. Então, o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, que é muito comum, né, em países, né, para a gente avaliar a qualidade de vida dos países, etc. Na Natura, a gente mede das consultoras, porque a gente quer mensurar, de fato, o impacto que esse negócio tem na vida delas. E a gente tem metas, né? Nós, nosso time, metas públicas relacionadas a incremento de IDH, incremento de renda, né? Então, a gente tem um negócio, mas a gente sempre está mensurando qual é o impacto de renda que esse negócio está tendo naquelas consultoras, exatamente porque é a partir daí que a gente vai gerar nosso impacto.
Então, sim, as nossas consultoras, muitas delas são head de família, elas transformam suas vidas através desse empoderamento financeiro feminino, mas também o empoderamento de autoestima, emocional, que a lógica da venda direta, que não é só financeira, ela passa por pertencimento, ela passa por propósito, além dessa prosperidade que o modelo gera, isso tudo faz parte desse pacote. Então, é muito emocionante, assim, a gente trabalhar vendo o impacto do que a gente faz todo dia na vida das pessoas. Então, quando você senta para conversar com a consultora e ela conta a história, né, de como mudou a vida dela, ou como a atividade da consultoria, ou aquela rede de apoio que ela encontrou nas reuniões da Natura, reuniões da Avon, fizeram ela se fortalecer emocionalmente, fizeram ela sair de um relacionamento abusivo, e se sentir, né, empoderada para cuidar da própria família. E essa história que eu estou contando, assim, eu já vi dezenas, centenas delas, assim. Quem trabalha com a consultoria de beleza também o viu. Então, é isso que faz, isso que nos move, né? Então, é muito forte. Para mim, pessoalmente, é o que tem muito a ver com o meu propósito de vida, trabalhar com mulheres e estar nesse lugar de tanto impacto, me emocionando todos os dias com essas histórias, é muito motivador mesmo, assim, engaja em outro lugar, né? Completamente. A gente vê, inclusive, muitas marcas tentando copiar o modelo, tentando fazer, mas não é uma coisa que nasce do dia para a noite, né, Duda? Sim. E acho que tem aí um ponto que eu adoraria ouvir você falar, que é sobre o imediato, né? Eu vejo hoje na Flint, nos outros lugares que eu trabalhei, na nossa equipe também, dentro da Flint, quando entra muito parceiro ou cliente ou algum lugar específico que começa a vir no imediato, eu preciso para ontem, isso tem que dar resultado agora, isso a gente começa a ver, não é um caminho, né? O imediato, é claro, o negócio precisa gerar e tudo mais, ninguém tá num conto da carochinha de que isso não precisa acontecer, sim. E nem é o caso do que você traz. Mas como você lida quando o imediato passa a ser um KPI, né, tão forte e às vezes colocado acima do longo prazo ou do médio prazo? Como equilibrar esse lugar para que talvez quem esteja assistindo a gente saia desse movimento do vamos trabalhar agora com relacionamento, com comunidade, mas tem que dar resultado amanhã, tem que fazer amanhã, porque não funciona assim, né? Eu acho que esse é um grande conflito sempre, né? Agora eu cuido das nossas consultoras, mas eu sou da área de vendas, eu sou da área comercial, né? Todo o nosso time direto tem metas de vendas, né? Eu acho que tem algumas coisas que ajudam e sempre ajudaram a Natura ao longo do tempo. O primeiro é uma clareza muito grande de quais são os nossos valores, assim, quais são os nossos propósitos. Então, eu acho que tem o nosso propósito. Então, eu acho que tem alguns elementos que ajudam, pensando na história da Natura. Então, ter sido empresa com fundadores, né, que ainda permanecem próximos. Então, eu estava ontem com o seu Luiz Seabra, em Cajamar, a gente celebrando consultoras com 50 anos de casa, né, que ele estava muito emocionado, que são contemporâneos dele, que estão na venda direta desde 1974. E ele estava lá abraçando essas pessoas. Então, isso tem um simbolismo muito importante. Então, isso faz com que esses valores, esse nosso jeito de ser e fazer, ele permaneça. E a gente, como liderança dessas novas gerações, tem a responsabilidade de manter esses valores que a gente não quer deixar para trás. E eu acho que tem esse senso, né, por ser uma empresa de impacto, de que tem coisa que a gente só vai colher depois, né? E aí eu acho que tem que ter muita coragem mesmo da liderança, dos fundadores, de assumir, né, alguns riscos estratégicos que não fazem sentido para o curto, mas para o longo, né? Se não existisse esse olhar, a Natura não teria lançado a linha Eco já mais de 25 anos atrás, né, quando não se falava de sustentabilidade, não se falava de regeneração, esse termo não era nem falado, e foi lançado aquela embalagem sustentável, que hoje é de craft, que hoje é super comum. E o pessoal, não, mas por que estão lançando isso, assim, essa embalagem assim, uma embalagem sem impacto? Nem o consumidor estava preparado para isso, e a gente foi através dessa crença, né, do Guilherme Leal, né, dele, assim, a gente vai criar algo que tenha impacto. Então, é muita coragem nesse sentido. E aí, veja a linha Ecos, né, hoje, olha o que é, né, uma referência, é uma das nossas maiores marcas, não nasce do dia para a noite, não necessariamente é um hit, né, imediatamente, como eu comentei, né, quando lançou, todo mundo falou, mas essa embalagem, cadê? Parecia até cadê mais o dourado, econômico, né? Mais barato, né? E na verdade era o auge do luxo, quando a gente pensa, né, em fórmulas naturais.
Mas, ao mesmo tempo, tem essa responsabilidade. Também somos de uma empresa de capital aberto, que temos acionistas, stakeholders, então tem um resultado. E eu acho que a gente tem um compromisso que vai além, que a gente também precisa provar que fazer negócio desse jeito dá resultado. Porque a gente tem que sair dessa dicotomia, essa falsa dicotomia, que é muito comum no mercado, e dependendo dos tempos, eles ficam mais fortes ou não, que essas empresas sustentáveis, empresas verdes, empresas com responsabilidade social, elas não lucram, elas não são boas para o crescimento e para o acionista, que isso não funciona, que é uma coisa ou outra. E a gente é a representante, não só brasileira, como mundial, que não, dá para fazer as duas coisas sim. Então, acho que a gente também tem uma responsabilidade de curto prazo, ainda mais nesse momento da história, que a gente precisa provar o ponto aqui. Como a gente já provou várias vezes, de que essa empresa, desse jeito, fazendo negócio desse jeito, repartindo, né, benefício com comunidade, compartilhando valor, né? Quando a gente bate meta de vendas, quer dizer que a consultora vendeu mais, ganhou mais dinheiro. Né? Então, o fato de ter esse ciclo virtuoso nos ajuda demais, assim, né? Então, a gente segue construindo esse futuro, mas também se provando o tempo inteiro que isso dá resultado sim, né? Que faz diferença, a gente fazer o certo faz diferença, sabe? E até nisso, né? Porque plantou no passado longo prazo, agora consegue fazer mais imediato. Porque exatamente. Também, se não tivesse o passado trazendo longo prazo, raciocínio da coragem, agora estaria um pouco mais prejudicado, talvez, né? Igual se agora não continuar pensando a longo prazo nas suas estratégias, o curto prazo, quando for futuro, não acontece, né? Ele está, de alguma maneira, danificado no ciclo que vocês foram criando. Não, e você perguntou o conselho para as empresas, que eu não sei nem se eu respondi, tá? Eu acho que eu fui contando a história, mas eu acho que toda empresa, né? Todo líder tem que pensar nas duas frentes ao mesmo tempo. Não existe futuro sem a gente entregar o presente. Não existe também, porque a gente, de forma muito realista, a gente precisa entregar o presente. Mas não dá para pensar só no presente, senão você não sustenta, né? Não é um tiro curto, né? E eu acho que saber o que é que você quer realmente, qual é o propósito, qual é a missão, qual é esse grande sonho, né? E ser um sonho com propósito, eu acho que isso ajuda a fazer esse balanço, assim, esse funcionar. Equilíbrio, né? Equilíbrio na vida é tudo, né? É não tudo. Tem muito jeito, agora só... não é fácil, né? Nada fácil. Difícil. Difícil. Aí a gente vai, né? É difícil, não é nada fácil, não é nada moleza. Eu queria te perguntar o que é comunidade, assim, Duda? A gente ouve tanto isso, às vezes até parece uma palavra, né? Começou a ficar meio sem sentido, mas na verdade eu acho que ela começa a ganhar novos sentidos, ou pelo menos... mais compreensão sobre o que ela significa de fato. Eu vou te contar uma coisa. Eu percebo muito a gente na Flint falando sobre comunidade, trazendo a necessidade da comunidade, como você precisa lidar com ela, seja ela grande, pequena, 3 pessoas, 50 mil, 1.800.000, enfim. Mas se você não tiver uma conexão de verdade com essa comunidade, você só vai ter uma relação transacional com ela, né? De compra e venda, e aí talvez não seja o termo comunidade que a gente esteja usando. Eu gosto de ouvir a semântica, né? Do que para alguém que lida com um lugar que realmente cuida de uma comunidade, que semeia essa comunidade, com jeito tem a colheita, tem a plantação, tem um espaço da terra ficar ali sem... né, dar um arejado para ela, porque é importante, a gente aprendeu isso já. O que é comunidade quando você lida com ela ali no dia a dia? Eu acho que tem alguns elementos que fazem. Eu acho que primeiro são essas pessoas terem valores similares. Algo em comum, né, que faz sentido elas estarem juntas, né, de alguma forma, elas compartilharem de alguma forma. E eu acho que toda comunidade tem... não são regras, mas são combinados comuns, assim. Senão é só um agrupamento de pessoas que estão ali por acaso, né? Para, de fato, ser uma comunidade, eu acho que tem elementos, assim, né? Tem que compartilhar, de fato, algo em comum, né? Então, tem que ter algum interesse em comum. E as pessoas não têm só uma comunidade também, né? As pessoas participam de várias comunidades porque elas têm interesses diversos. Mas elas somente realmente entram, né, numa comunidade que faça sentido para elas quando esse interesse comum, ele se potencializa através do coletivo, né? Ou seja, o ganho dela estar ali compartilhando o seu amor por porcelana
é melhor, ela se sente melhor, ela acessa outras coisas, é mais potencializado, é mais grandioso, ela é mais preenchida se ela estiver fazendo isso com outras pessoas. E aí ele tem aquele combinado de coisas. Aí faz sentido você estar nessa comunidade. E aí a gente que organiza comunidades, que a gente faz gestão de comunidades, a gente cria, a gente olha para essas pessoas, a gente tem que ter esse olhar, né? Quem quer estar junto? Por que essas pessoas querem estar junto? Como a gente facilita que essas pessoas estejam juntos? Quais são esses combinados que a gente vai fazer de forma orgânica ou intencional que vai fazer com que a gente vai facilitar o acesso para que essas pessoas se encontrem para potencializarem os interesses, suas paixões, né, seus interesses de forma geral. E aí o transacional é parte disso, assim, quando cabe, né? Claro. Às vezes cabe muito, né? A gente tem uma comunidade que também passa pelo transacional. Mas se for só isso, não se sustenta. Porque o interesse comum transacional aí é grupo de desconto, aí você vai para outro lugar, né? É outra coisa. Mas não... E aí eu acho que quando isso acontece bem, aí a gente tem outro elemento, que é o vínculo, né? Perfeito. Que é o vínculo. Aí você tem uma comunidade que não nasce do nada, porque vínculo não se constrói assim, mas aí interesses comuns, né? Uma rotina, elementos, regras que faz todo mundo, que faz sentido, quem é reconhecido, quem não é. Toda comunidade, se você for perceber, tem isso. E aí começam a ter vínculos, já começa a construir os relacionamentos, aí aquela comunidade começa a ser forte, porque os vínculos, né, a força da comunidade, o quanto ela é valiosa, tem a ver com a força do vínculo, que é o valor relacional, né? Se esse vínculo, ele é, né, se você troca a pessoa ali e não importa, não é um vínculo que tem um valor relacional forte, né? Sim. Então não é trivial, e aí isso que a gente acabou de falar não se constrói da noite para o dia. É relação, né? Quem constrói relação da noite pro dia? Não existe. E é difícil, às vezes, até de entender, né, Duda? Porque eu vejo muita gente... Eu tô super de acordo contigo. Adoro a palavra vínculo. A gente fala muito dela na Flint, internamente, inclusive, como é que se conquista esse lugar. Mas, às vezes, eu vejo meus amigos de outras empresas e de outras áreas que concordam com isso, mas eles não conseguem aplicar, mesmo porque, muitas vezes, quando você vai lá investigar... Essa empresa não plantou a longo prazo, né? Ela não pensou a longo prazo. E às vezes aqui tem um segredo que, puxa, parece tão óbvio, né? Mas que, infelizmente, não tá tão óbvio assim para todos os lugares e que ainda bem que temos a Natura para ensinar a galera a respeito disso. Eu queria dar um depoimento, assim, que quando a gente começou a fazer o programa... Bom, a Flint faz parte de uma série de outros projetos que a Natura... tem hoje de relacionamento com as consultoras e com os consultores também, mas grande maioria mulheres, graças a Deus. Acho que o negócio feminino é sempre muito mais interessante. Eu sou de família só de mulheres, né? Tem 30 mulheres na minha casa e eu dos poucos homens que tem. E eu agradeço por isso, porque eu aprendi uma série de coisas que eu certamente tenho de vantagem aos meus amigos homens por conta de ter lidado com muitas mulheres. Mas parte disso, quando a gente estava fazendo o diagnóstico, né, conhecendo as consultoras para poder preparar que tipo de programa educacional, o que elas iriam ensinar para a gente poder devolver para elas, né, porque é um aprendizado mútuo o tempo todo. Eu conheci algumas das mulheres nessas conversas e eu me apaixonei por todas elas, assim, porque são histórias de vida muito marcantes, né, Duda, assim, de dia a dia, de filhos em casa, muitos com os homens ausentes, né, um retrato do Brasil. Sim. A gente lida com o retrato do Brasil quando conversa com essas mulheres consultoras, né. E aí, diante disso, eu queria tentar entender com você como você consegue equilibrar a relação entre o online e o presencial com elas, né? Porque quando a gente pensa em comunidade hoje em dia, principalmente no meu mundo do digital, a gente acha que comunidade é o community manager, que está ali respondendo o comentário do WhatsApp, do Instagram, enfim. Sim. E o buraco é mais embaixo, né? O lugar, vocês fazem já encontros presenciais com frequência, você conhece a pessoa olho no olho. Sim. Como é essa linha tênue? Quando é que eu falo com essa pessoa no online e quando eu falo com ela no presencial? Tem gente que a gente não vai conseguir falar no presencial nunca. Sim, tem. E como entrega essa emoção do mesmo jeito? Tem alguma dica disso? Qual a sua experiência nesse caso? A gente tem aprendido muito, né, com isso. Muito. Porque, historicamente, a gente sempre construiu essas comunidades, esses encontros no offline, né? Então, pensa que a consultoria de beleza há mais de 100 anos. Na Natura, o seu Luiz criou esse modelo há 50 anos. Então,
sempre foi, né, uma pessoa indo lá, conversando, abraçando, cheirando os produtos, etc. Então, a gente sempre teve essa experiência. Mas aí, a gente começou essa lógica do online, a lógica da venda online, né? Então, a gente foi muito para esse lado de como é que a gente vende os produtos, né? A gente deixa todo mundo muito pronto para não perder essa onda, e veio a pandemia, que eu acho que ensinou para todo mundo muitos elementos de como é que a gente foi obrigado a construir esses vínculos, a trocar o que era presencial para o online, em muitas frentes. Aí fomos para um extremo na pandemia, né? Porque não podia se, não era outra opção, não tinha opção. Aí a gente sai da pandemia, nesse mundo pós-pandêmico, que eu sinto que a gente ainda a gente volta alguns elementos e a gente perdeu outros. Porque, de fato, nem tudo pode ser substituído pelo online. Então, acho que sim, eu acho que tem formas da gente construir uma comunidade, a gente se conectar com as pessoas, a gente gerar proximidade através do online. Tem muitas formas, a gente tem diversas, né? Então, diversas formas diferentes que a gente faz, né? As lives, a própria rede social, né? Os grupos fechados, né? Reuniões menores em meets, né? Enfim, a gente faz todas essas frentes, os encontros, as live shoppings, lives, enfim, a gente tem muita coisa. Mas a gente ainda sente que o presencial ele é muito relevante para a consolidação desses vínculos, que podem ter até hoje em dia começado no online. Então, assim, o abraço faz diferença. Sim. Você sentar e olhar no olho de alguém, você sentar aí para a gente com o produto, experimentar o produto junto. A gente tá numa roda aqui de mulheres conversando, enfim, uma gerente nossa fazendo uma palestra sobre violência doméstica, acolhendo aquelas pessoas, orientando. Isso tem muito valor. Então, hoje em dia, a gente está fazendo uma estratégia que comporta os dois. O presencial não consegue ter a escala do online, né? Não mais, é isso mesmo. Uhum. Mas a gente tem formas da gente escalar através da nossa rede, né? Então, quando duas consultoras, né, uma consultora e uma líder, uma consultora e uma gerente se encontram no interior da Paraíba, a gente já tem um vínculo ali que se acontece, que é um café, é um bolinho, é um café que você passa, é um pão de queijo que você come, são 3 pessoas conversando, isso já é um encontro presencial, isso já é uma relação que se constrói. E a gente sente que a gente precisa estimular isso cada vez mais. E quando elas fazem, o valor da relação cresce muito. E, consequentemente, gente, as vendas também. Porque quando você faz venda por relação, quanto melhor o vínculo, quanto melhor a relação, quanto mais essa pessoa se sentir, né, suportada, aportada, né, com apoio daquela comunidade, as vendas crescem. Uhum. Né? Então, mas não é o outro, né? Não é o encontro só pela venda, é o encontro pela relação. Então, a gente está numa estratégia de diversificar, assim. Então, estamos voltando com treinamento presencial, encontros presenciais, encontros de Natal presencial, né? Tudo isso. E o online também firme e forte. Acabamos de lançar a TV Consultoria, né? As lives cada vez fazendo mais lives, porque isso também gera comunidade, gera vínculo. Então, muito bom. E você é uma pessoa que usa muito, quem já segue a Duda nas redes sociais, a Duda é uma influenciadora, né? Me tornei, né? Influenciadora, eu acho maravilhoso. De onde começou isso, Duda? Você já usava, você você fala super bem, né? Você é uma mulher muito carismática. Obrigada. Mas como era, é um fato, né? E carisma, a gente pode voltar nesse assunto, porque carisma, eu pergunto para os meus amigos, carisma se treina, carisma se conquista, carisma, o que é isso, né? Especificamente, porque é uma musculatura que você treina. Tem gente que já nasceu com isso, naturalmente, mas também dá para treinar um pouquinho, né? Ali sim. Experimentar. Como foi contigo, assim, começar? Quando foi que você notou e falou, caramba, eu vou abrir os meus canais na rede social também? Sim. Para influenciar essas mulheres e esses empreendedores de algum jeito a partir do meu conteúdo, do meu dia a dia e do que eu faço como uma mulher inspiradora que inspira outras junto com você. Da onde começou isso? Ele foi um caminho muito intencional, tá? Quando eu assumi essa posição há um ano atrás. Então, eu já tinha as minhas redes sociais, né? Então,
Na minha vida pessoal, nesses outros papéis, eu oscilava né, entre fechar a rede, abrir a rede, o que é que eu compartilho, o que é que eu não compartilho. Eu estou num evento da empresa, mas ao mesmo tempo eu estou na praia com meus pais, né? Então tinha esse conflito que eu compartilhava, né, muito da minha vida pessoal, né? Então eu tinha muitos seguidores da época de Nova York, né, que estavam interessadas ali na Duda, né? Mulher vivendo todas aquelas experiências e também fazendo parte do trabalho. Quando eu assumo essa posição, que é uma posição pública, né? Ela é uma posição pública. Eu represento a Natura e a Avon para nossas consultoras. A gente já tinha algumas experiências, né? A Cida, que ocupava esse papel, ela usava as redes sociais, ela estava lá, ela que começou a fazer as lives, etc. Então, ela já tinha esse caminho traçado, então já tinha uma abertura. E aí eu percebi, não, eu preciso usar isso de forma intencional, porque é uma ferramenta de conexão com essas consultoras, mas também da gente construir essa transformação que a gente está vivendo hoje na consultoria de beleza, que é uma transformação estratégica, né? A gente vem falando sobre isso, sobre estimular cada vez mais as nossas consultoras para elas se reconhecerem como influenciadoras, já que elas são, né? Independente de estar na rede social ou não, elas estão estimulando pessoas, elas estão influenciando, então elas já são influenciadoras, a gente está estimulando essa vinda dela para as redes sociais, para elas ousarem mais, elas estarem mais abertas, né? Elas perderem esse receio. E eu não posso promover essa transformação sem fazer parte dela. Então, eu preciso liderar pelo exemplo. Então, eu fui lá e fiz, gente, mas como é que eu vou fazer isso? Eu também não quero mostrar eu na praia, nas minhas férias com a minha família, então vamos abrir uma conta profissional. Então, eu separei, abri uma conta aberta, abri uma Duda Cavalcante.oficial. A gente construiu brand persona, atrelado à estratégia da consultoria de beleza. E a gente construiu o que é que fazia sentido e que tinha a ver comigo, né? Com quem eu sou, com as mensagens que eu gostaria de passar, que faria sentido estar na minha voz. E a transformação estratégica que a gente ia fazer para a consultoria de beleza. E aí a gente começou a fazer, eu e o time, de forma muito intencional. E, de fato, acelerou muito a minha proximidade com a rede, esse contato, esse convívio. Aí é o ponto de algumas relações começam no digital. Então, eu cuido do Brasil inteiro, eu não consigo estar em todo o Brasil. Mas tem algumas consultoras que falam comigo, que compartilham coisas. E quando eu vou e chego na cidade delas, elas me abraçam como se já me conhecessem há muito tempo. Isso é bom, isso é relação, isso é proximidade. Então, e aí eu também, né? Tô fazendo recebidos, tô fazendo live, tô fazendo um monte de coisa. E que é divertido também, né? A gente não se leva muito a sério. A gente tá ensinando isso pra elas, né? Eu acho que isso tem ajudado a inspirá-las. Elas têm trazido isso, assim, Duda, eu vejo você aprendendo, você fazendo, e me inspira a não ter medo. Elas estão falando isso. E também tem um perfil dessa nova geração, né? Que também precisa ter a referência que ser consultora de beleza também pode ser você ser uma criadora de conteúdo, ser uma influenciadora. Então, eu estava semana passada em Brasília e eu perguntei para uma líder se a minha rede social estava ajudando os negócios dela. Eu fiz essa pergunta. Ela falou, está ajudando muito. Eu estou mandando seu perfil para os inícios. Especialmente as meninas que querem ser criadoras da beleza, eu mando já a sua rede. E elas vêm, então eu mando a sua, eu mando a da Natura, e elas entendem esse mood. Então, é importante. No mundo que a gente vive hoje, esse papel e a gente dedicar atenção estratégica para isso faz muita diferença. E sou eu, né? No fim, é um recorte de mim, né? Eu só não mostro a praia com a minha família, mas outras coisas eu mostro. Não, e não adianta você pedir para que elas, além da influência já no dia a dia, elas usem mais também os meios digitais para influenciarem, se você também não experimentar pelo que ela vai passar de jornada. Exatamente. Porque elas ficam com... Elas e a gente fica, né? Com vergonha, acho que a voz é esquisita, que o nariz é torto, que o cabelo tá isso, que tô magro, tô gordo, tô com a perna fina, tô com a perna torta. A gente se julga muito, né, Duda? Assim, sim. E quando a gente começa a se julgar, mas a gente também mostra nossa vulnerabilidade naquele lugar, é um outro tipo de conexão que se cria. Então, quando a pessoa que nunca te viu, mas conversa contigo, chega num lugar que te encontra presencialmente, te abraça porque... houve uma construção de relação ali mesmo no digital que é possível de se fazer, né? Sim. Então, muito interessante. O que você vem percebendo desse programa, assim, né? Já muitas mulheres participando, a gente tem, né, que agradecer outras pessoas da Natura, a Fabiana, assim, tem uma série de pessoas incríveis que vêm pilotando esse projeto junto e que são transformadoras de vida, né? Acabam transformando a vida de muitas mulheres. Eu recebo no meu perfil pessoal Fernanda Paiva também, que nossa sócia. Um beijo também... para todas as nossas, todo mundo envolvido nesse projeto maravilhoso. É isso que, mesmo. Inclusive,
acabamos de entrar para os finalistas do TikTok Awards Olha com só. Criadores da Beleza. Ó, que tá? maravilhoso. Então, lista final aqui por conta desse reforço da influência interna, né? Desse case de apostar na influência interna, né? Que a gente está fazendo. E que a influência interna acaba devolvendo de volta uma série de coisas que vocês já faziam, mas que acharam mais um meio, que é autoestima, ver que pode, se inspirar em outros, né? Trazer talento novo, né? Tem todo um envolvimento aí que nessa cultura que a coisa acaba acontecendo. O que você sente que quando a pessoa começa a usar rede, como foi contigo pelo menos, que descobertas você foi tendo ali, né, Duda, a partir disso, de como fala, você se notou modificando a forma como você tem de oratória, você reparou isso? Eu acho que sim, eu acho que quando a gente usa, quando a gente usa bem, aí eu tô dizendo de uma forma saudável, assim, de uma forma bacana, e você tem uma boa comunidade, que eu acho que também tem a ver, né, uma comunidade que compartilha, né, que apoia, né, eu acho que a gente vai percebendo que quanto mais natural e mais verdadeiro for o conteúdo, é meio clichê, mas assim, quanto mais verdadeiro, mais aberto, mais você, como você é, mais se conecta com as pessoas, né? Os conteúdos que elas mais gostam são os backstage, são eu correndo em uma reunião, me maquiando enquanto eu tô entrando para fazer a live, etc. É os bastidores, é o escritório, além dos eventos, que elas também gostam muito. Mas é ver quem é de fato aquela pessoa ali, né? Quais são o que de fato é aquela pessoa. E eu percebo que elas também, quando conseguem fazer isso e começam a fazer isso, elas começam a ver o grande valor que é elas começarem a construir essa comunidade online. Então, elas ampliam a audiência, conhecem um monte de gente e também vendem mais, né? Perfeito. Porque quando elas fazem isso bem, elas estão confortáveis ali naquele lugar de ser quem elas são, sendo que atrás de uma câmera de celular limpa, né, como diz Fernanda Paiva, nunca esqueça de limpar a sua câmera de celular, né? Quando ela limpa a câmera de celular e se filma, gente, ela já começa a construir, ela começa a ser vista, ela começa a vender mais, ela consegue atender melhor os clientes, tirar as dúvidas. Então, isso tem um reflexo muito grande no negócio e também na autoestima, né? A gente, numa live que fez sobre influência, a gente recebeu a Rosa, que é uma 50 mais consultora maravilhosa, que ela faz assim, desde que eu virei influenciadora, eu fiquei mais jovem. E ela ficou mais jovem, pela atitude dela dentro da vida, por ela estar conectada, por ela estar vaidosa, por ela estar falando. Então, tem muito, muito, muito disso. Então, tem uma potência em inserir as nossas consultoras dentro desse mundo que é poderoso para elas como pessoa e poderoso para o negócio delas. E tem também esse papel da gente trazer gente que já está nesse mundo, que já tem interesse, para entender que a consultoria de beleza é sim sobre influência, sempre foi. Né? E se você gosta de exercer influência no mundo online, você gosta de cosméticos, a consultoria de beleza Natura e Avon tem espaço para isso. Não existe só um modelo de ser consultora. Então, a gente tem a consultora, segue tendo, maravilhosa, com a sua revistinha, que vai na vizinha e leva os produtos. Temos muitas, mas a gente também tem a consultora que ela é 100% digital, que ela vai lá, faz a live dela, mostra a rotina dela de skincare e vende os produtos, vende os perfumes. E tudo cabe nesse modelo de empreendedorismo, né? Então, é um modelo também de inclusão, né? E como vocês mesmos sabem, inclusive aprendi também com vocês, esta linguagem, ela tem a ver com inclusão social também. Tem, movimentação, né? Porque quem não fala esta linguagem, a linguagem creators, a linguagem das redes sociais, de alguma forma fica de fora de um mundo, né? Então, a gente tem uma distância aí, né? Do mesmo jeito que a gente tem inclusão financeira, né? Quando a gente dá essas ferramentas, a gente também está abrindo o mundo dessas pessoas para elas acessarem outros lugares. Então, tem uma inclusão importante aí. E a gente ensinar elas a monetizarem isso, porque o que eu quero que elas ganhem muito dinheiro, eu digo assim, quero que elas ganhem dinheiro. Então, tem uma oportunidade de elas monetizarem essa influência. E a gente está aí para ensinar elas, porque eu quero que elas prosperem e arrasem muito, né? Maravilhoso. Eu falei para vocês que ia ser ótimo esse papo. E, Duda, sabe que aqui na Flintcast o tempo passa muito rápido, né? Quando a gente olha, já passaram horas e a gente está aqui batendo papo. Mas eu queria te perguntar, antes da gente encerrar por aqui, eu sei que dá pena, gente, mas, enfim, depois acompanha a Duda mais na rede social dela, que vocês vão ver como é muito legal. Duda, como você está usando inteligência artificial? Como é isso? Eu queria até te perguntar, qual foi a última coisa que você perguntou para o seu chat GPT?
Você pode contar pra gente? Peraí, deixa eu ver. Porque eu pergunto muitas coisas o tempo inteiro. Deixa eu ver. Eu acabei de fazer uma revisão de contrato usando Gemini e ChatGPT. Então, enfim, era um contrato pessoal e tal. E aí eu recebi, e aí fiz toda a revisão, juntei o melhor dos mundos e fiz uma nova versão do contrato e propus. Então, assim, realmente, se eu fosse um advogado, o que faria? Então eu usei pessoalmente para isso. Para o trabalho, eu uso o tempo inteiro. A gente tem usado muito na Natura. Eu peço, enfim, revisão de estratégia, eu coloco todos os dados, né, todas as análises que foram feitas no mês, peço um resumo. A gente faz muita gravação das reuniões e resumos do que foi dito, comunicados, enfim, tem muitas oportunidades, assim. Então, tá muito no meu dia a dia, assim. Nossa, eu fico pensando como antes, né? Como é que a gente mesmo escrevia tudo antes e revisava? Que loucura. É uma loucura, né? Loucura. E faz assim, nossa, a gente mesmo, né? Escrevia tudo, né? Fazia o briefing inteiro sozinha, revisava. E tá só no começo, né? Tá só no começo. Tá só no começo. Teve um vídeo agora que a gente... Agora tem isso, né? A gente tava um pouco conversando sobre isso no café. É a junção dos mundos, né? Então, às vezes, eu faço muito pros meus roteiros, eu falo, assim, gravo um áudio, como se eu estivesse contando do meu jeito, e mando áudio pro Gemini, e aí agora faça tudo isso num roteiro bonitinho, e aí ele vai e faz o formato, mas o conteúdo, o tom, eu que tive que ir lá dar, assim. Então, é a junção do humano com a inteligência artificial, né? Parte do seu repertório, do seu jeito de ser, e você vai calibrando ele ali, botando ele dentro do seu mundo, de alguma maneira. Ai, mas eu acho que teve outra que eu acabei de lembrar. A do contrato teve uma que foi brainstorm de fantasias de Halloween. Olha que ótimo. Porque eu tenho uma festa hoje à noite. E te ajudou? Com certeza, né? Várias ideias. E eu coloquei brainstorm de fantasias de última hora de Halloween, entendeu? Então tava lá com várias ideias, vamos ver o que é que sai. Dentro do processo. Exatamente. Muito bom. Duda, eu queria ver se você podia falar aqui na câmera 3. Sim. E... nesse movimento de assim, vamos imaginar que tem muita gente que está assistindo a gente que fala, eu já entendi que eu preciso usar a minha rede social para aprender a linguagem do mundo das redes sociais, aprender a linguagem da comunicação pessoal, né, da marca pessoal, mas eu não sei por onde eu começo, eu morro de vergonha, eu travo, eu tenho maior medo. O que você fala para elas assim, Duda? Olha, eu acho que tem antes da gente simplesmente ir lá e entrar, eu acho que vale 5 minutos de reflexão sobre o que realmente talvez esteja por trás desse medo, sabe? Que é... qual é a mensagem que eu quero passar? Assim, qual é a mensagem mesmo, assim? E para qual audiência eu quero falar? Porque não é só estar na rede social, né? É você manifestar, é você comunicar a sua verdade, quem você é, a mensagem que você quer passar e para quem. Quando você sabe para quem você está falando e que tipo de mensagem principal você quer passar, fica muito mais fácil. Eu acho que dificulta muito quando a gente pensa que a gente está falando para todo mundo. A gente está falando... Eu, por exemplo, nas minhas redes, eu falo para as consultoras de beleza Natura & Avon, as líderes e as gerentes. Então, tem o meu público ali. A gente fala aquela linguagem. Então, isso me ajuda a falar com elas, né? Eu não tô falando, sabe, para outro grupo, eu tô falando para aquele grupo. E também, né, com as mensagens com a verdade. Eu acho que isso ajuda muito. E aí tem outro ponto que é começar, né? E começa pelo mais fácil, começa pelo que você se sente muito confortável de falar, né? Tem algum tema que você assim, nossa, fico muito confortável de falar disso. Fala disso, sabe? Fala só disso. Só começa e fala e faz ou acompanha. E assim, limpe sua câmera, né? Limpe sua câmera de celular, porque isso faz muita diferença. Sabe outra coisa que a Fê Paiva fala também que é ótimo, Duda? É assim, o que só você para fazer isso. Exatamente. Só você pode fazer isso. E aí é um bom ponto de partida para você continuar. Eu coloquei o meu óculos para fazer uma foto sua, tá, Duda? Então vou te pedir ali, ó. Que moderno! Depois vou mandar para Duda, ela posta lá depois. Ó. Ai, gente, adorei. Maravilhoso. Então, cada coisa que inventam, né? Cada coisa, né? Cada coisa. Ainda bem que a gente vive nesse mundo, né? Ainda bem, você tem que se adaptar, né? Correr atrás, aprender e ir embora. Eu tô querendo logo aquele robô que limpa a minha casa. Não vejo a hora de lavar a louça. Lava a louça até já dá, mas... tem, mas eu quero um robô que limpa a casa, mas tira os móveis da frente, né? Eu queria um cafuné, alguma coisa, uma coisa mais assim. Acho que é bom, né? Acho que já vai chegar daqui a pouco.
Um que dê pra gente sentir o cheiro do perfume em casa. Olha, bom também. Esse é bom também, Muito não? bom. Ia ser bem legal É também. bom. Mas olha, Duda, muito obrigado, gente. Um prazer enorme estar aqui com a Duda Cavalcante, né? Diretora de vendas diretas no Brasil do Grupo Natura. É um prazer estar aqui com você. Realmente eu admiro muito o seu trabalho, admiro muito o que você vem fazendo, você e o seu time todo. Agradeço pela oportunidade de ter a Flint com vocês, participando desse movimento, porque a gente aprende muito também a partir do que vocês nos ensinam dentro dessa troca constante que a gente acaba tendo diretamente. Mas realmente convido vocês a conhecerem ainda mais sobre a estratégia. Pode te iluminar na sua empresa, no seu grupo, porque às vezes a solução está no simples, né, Tá Duda? no simples, sim. Obrigada, foi um prazer imenso aqui nossa, esse papo bom, né, conversando, sigo totalmente à disposição, obrigada pela parceria, a gente também aprende demais, né, então pegamos todo mundo de mãos dadas pra gente construir algo tão inovador, tão forte, que gera tanto impacto, né, então dá muito orgulho do que a gente tá construindo junto, né, nosso programa Criadores da Beleza, assim, enche a gente de orgulho, e a gente não conseguiria sem parceiros feitos vocês, então muito, muito obrigada, e vocês que estão aí nos ouvindo, se arrisquem, gente, vamos, a vida é muito curta pra gente ter medo de aparecer, né? Tem que aparecer. Vai, aparece. É isso mesmo. Então, ó, apareça bastante por aí e continue com a gente aqui no Flintcast. A gente tem vários outros episódios com pessoas incríveis, tanto quanto a Duda, e eu te convido a ficar com a gente. Até o próximo episódio e tchau, tchau. Esse foi mais um episódio do Flintcast, o ponto de encontro da Creator Economy. Aproveite para seguir a Flint nas redes sociais.